Bem, até agora, pelo menos 10 mulheres denunciaram casos de assédio sexual envolvendo Pedro Guimarães. Em entrevista à TV Globo, uma delas, que não quis se identificar, afirmou que o então vice-presidente, Celso Leonardo Barbosa, fingia protegê-las para acobertar os crimes cometidos pelo chefe. Nós vivíamos uma prisão velada, uma prisão de ser monitorada pelo fato da gente ter dito não. Essas mulheres que receberam o carimbo do Pedro, elas ficavam subordinadas ao Celso. Ele não é que ele acolhia. Era uma forma de monitorar para ver se aquela história poderia, por exemplo, vazar. O 01 assedia, o 02 protege, com o intuito de monitorar. Ao Band News TV, uma outra funcionária afirmou que as mulheres tinham medo de fazer denúncias por causa da proximidade de Pedro Guimarães com o governo Jair Bolsonaro. Todas as pessoas que eu vi queriam denunciar, mas não tinham como fazer, ou tinham muito medo de fazer. Justamente porque viam como a força que ele tinha com o governo. Incluindo os casos de assédio moral, já são mais de 50 denúncias contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A gente vai voltar a falar sobre esse caso um pouquinho mais à frente, né, ao longo da programação da Band News, mas sempre lembrando que isso está muito relacionado a poder, né, às relações de poder. Ele era o número 1, como disse aqui a vítima, era a pessoa responsável por comandar uma companhia desse tamanho, com tantos anos de história, uma tradição dessas da Caixa, e está relacionado com relações de poder. Tanto a questão do assédio sexual quanto do assédio moral. E aí muitas pessoas questionam, vem cá, mas se o funcionário era tratado dessa forma, por que não questionar? Por que não abandonar o emprego? Vai procurar outra coisa, se você sabe que aquela situação não é a ideal, a pessoa não concorda com aquilo. Bom, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades financeiras, né, para de repente abrir mão de um emprego que tem estabilidade, né? Você está falando de um emprego, vamos colocar, de qualidade, né, como os especialistas costumam dizer, porque você tem tudo ali. Agora, abrir mão, assim, por causa de uma situação como essa, aí não, tem que se colocar, né, na situação do outro para saber se era possível mesmo ou não. Claro que as investigações continuam e a gente vai abordar tudo isso por aqui. E sabe que quando a gente acompanha mais um novo depoimento, né, ou quando essas mulheres vêm a público, né, isso acaba encorajando outras mulheres a fazerem o mesmo. Por isso a denúncia tem um papel tão importante. Por isso tornar tudo isso público é tão importante. Que as mulheres se sintam fortalecidas a denunciar. Porque não denunciam muitas vezes, como tem essa relação de poder, por medo. Ou por muitas vezes nem identificarem o crime que está sendo cometido. Quantas vezes nós, mulheres, 10, 20 anos atrás, passamos por situações muito parecidas como essas, né? E aí a gente não identificou, eventualmente, o crime que estava sendo cometido, né? Ou como a gente, numa situação de vulnerabilidade, suscetível, deixou acontecer. Deixou porque ou não percebia, ou porque tinha vergonha, ou porque não identificava. E que bom que os tempos mudaram. Né, a gente ainda tem um longo avanço ainda a ser perseguido, né? A gente ainda tem muito para mudar, mas muda como? Muda denunciando, muda com um cara desse sendo punido. É assim que muda. Porque é isso, quando a gente conversa aqui fora do ar, a gente fala, caramba, isso de repente acontecia 10 anos atrás e a gente não se dava conta da gravidade que tem esse tipo de abordagem, né? Que tem um assédio, o poder que o assédio tem. E como ele fragiliza e como ele nos coloca numa situação de fragilidade mesmo, de medo. E de medo, acima de tudo, não. A mulher não pode aceitar. Então, que sirva, pelo menos, para que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar. Porque não pode continuar acontecendo. Não pode na Caixa, não pode em lugar nenhum. Não pode em nenhuma empresa. Não pode, em especial, quando há essas relações de poder, que acabam muitas vezes fazendo com que as mulheres deixem de crescer. Olha só que maluquice, né? Mulheres que desistem das suas carreiras ou não prosseguem nas suas carreiras ou param de crescer nas suas carreiras porque são muitas vezes intimidadas por situações desse tipo. E é cruel, né? Porque nem sempre é tão claro, é tão nítido, né? É tão evidente assim. Muitas vezes é ostensivo, mas às vezes é sutil. Na entrelinha, né? Tá na entrelinha. Exatamente. E aí chama atenção, acho que esse é um bom alerta para as empresas aqui. A Caixa agora abriu uma comissão de compliance para acompanhar esse caso. Mas a gente está falando de mais de 50... Agora, né? Então, mais de 50 denúncias em uma semana. Onde
estava ali o recursos humanos dessa empresa? Onde é que estava esse departamento em que você tem mais de 50 denúncias em uma semana, quando uma vem e aí as outras começam a puxar, e que não estava percebendo um clima destes dentro da empresa? Então, esse é um alerta importante para as empresas com este caso, né? Uma empresa que permitiu algo deste tamanho é porque tem algo muito errado dentro da cultura organizacional. Hoje em dia as empresas estão todas de olho em boas práticas, em boa gestão. Então, esse é um grande alerta que fica aqui para as empresas em geral. E quando a gente fala do que aconteceu no caso da Caixa, a gente está falando de uma ouvidoria que chegou a receber denúncias do tipo e nada fez. Era uma ouvidoria absolutamente ligada, conectada ao presidente da Caixa. Então, as mulheres sabiam que, ao denunciar para a ouvidoria, essa informação com o seu CPF, como disse o próprio Pedro Guimarães, pedindo o CPF das pessoas em reunião, né, poderia chegar ao próprio presidente da empresa. Então, que raio de ouvidoria era essa? Agora, a partir de agora, com um comitê dedicado a isso, vamos ver se a situação muda. Tomara. Só que precisou acontecer isso, com dezenas e dezenas de mulheres para que isso pudesse acontecer. Pois é, e tem ouvinte perguntando, e com o homem também não é crime? A gente já falou sobre isso, né? Em caso de assédio sexual, se é o presidente de uma empresa que age dessa forma com homens ou com mulheres, é crime. Assédio moral? Independe se é homem ou se é mulher. E também muito relacionado, né, a relações de poder. Agora, a gente estava também comentando nessa semana, né, Sheila e Ellen, deve ter muita gente, alguns homens, algumas pessoas pensando, puxa, será que eu já agi dessa forma? Tem bastante gente com medo agora, né? Pra saber, a gente evolui, as coisas evoluem, a tendência é essa, que a sociedade caminhe para essa evolução. Né, a gente estava também comentando fora do ar aqui uma série de denúncias contra um professor de uma universidade pública no interior paulista. Esse professor diz que ele é vítima, na verdade, de um conluio, de calúnias das estudantes, mas assim, é coisa que vem de muito tempo e são gerações que vêm evoluindo também. Há muitos anos, vou dizer 20 anos atrás, se ouvia algum tipo de relato a respeito desse professor. Mas a nossa criação era diferente, né? A mulher era criada para entender, interpretar aquilo como, é um elogio que ele tá me fazendo, olha só, ele tá dizendo que eu sou bonita, ele quer me abraçar, ele quer não sei o quê. Não é elogio, é assédio. E, sobretudo, nesse caso também é um professor que tá lidando com estudantes muito jovens, né? Que isso, gente? Então, enfim, a gente está evoluindo, a tendência é essa, e muita atenção para você que tem crianças aí sob a sua responsabilidade. A criação tem que ir nesse sentido, para a gente alertar e dizer o que é certo e o que está errado, né? Então a gente volta a abordar esse tema um pouco mais para frente.